A história de Daniel. Daniel foi um homem retirado de sua terra natal ainda jovem, para trabalhar em um dos lugares mais hostis que poderia existir, e no qual ele poderia se encontrar, o palácio do império inimigo. Mas mesmo em um lugar tão adverso, ele se levantou corajosamente, como um lembrete em meio à cultura pagã vigente. Há apenas um só Deus, e não há quem possa impedir a sua mão. Data: por volta do ano de 606 a.C. Contexto histórico: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou o território de Jerusalém. Levou cativo o rei, e muitos utensílios da casa do Senhor, para colocar na casa de adoração do seu próprio Deus. Daniel chega à Babilônia. Nabucodonosor ordenou que o chefe dos seus eunucos trouxessem para o palácio jovens de bela aparência, instruídos, e que fizessem parte da classe mais alta da população de Jerusalém. Entre esse grupo estava Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias. Assim que chegaram ao palácio do rei, o chefe dos eunucos trocou-lhes os nomes. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. E foi oferecido a eles todas as bebidas e comidas que eram servidas à mesa do próprio rei. O acordo era que eles servissem a corte durante 3 anos, e fossem preparados para ao final entrar na presença do rei e lhe prestar auxílio. Daniel decidiu que não iria se contaminar com a cultura babilônica e pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a comer da comida do rei e a beber o seu vinho. Deus abençoou Daniel, enchendo o coração do chefe de compreensão, e este disse: "Tenho medo do rei. O que será de mim se ele descobrir que você e seus amigos não estão comendo o alimento ordenado? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos e magros? A culpa cairá sobre a minha cabeça." Daniel pediu ao chefe que fosse feita uma experiência de 10 dias, ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e água. E ao final do período, o chefe deveria compará-los com os outros jovens, que comiam das iguarias do rei, e decidir segundo o que bem lhe parecia. O chefe dos eunucos concordou, e no final dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor do que a dos outros jovens. Com isto eles puderam continuar sua alimentação com legumes e água. Assim, Deus deu aos 4 jovens muito conhecimento e inteligência, mas a Daniel ainda deu inteligência de interpretar sonhos e visões. Então, Daniel e seus amigos passam a servir ao rei. Ao se completar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei, pois foram considerados mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens. E foram chamados a realizar serviços diretamente para o rei Nabucodonosor. O rei os considerava mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores que havia no seu reino. A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Certo dia o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ficou muito perturbado com este sonho. Mandou chamar todos os seus feiticeiros e magos e exigiu: "Interpretem o meu sonho. Aquele que interpretar eu lhes darei dádivas e muitos presentes, mas, se ninguém for capaz de dar interpretação, mandarei matar todos vocês, e destruirei as suas casas." Os magos pediram ao rei que contasse o seu sonho, mas ele se recusou a contar. "Vocês estão querendo me enganar. Contem vocês o meu sonho, e eu saberei que vocês têm a interpretação. O que o rei pede é impossível. Só os deuses podem dar-te uma resposta", responderam os magos. Com isso Nabucodonosor ficou irado, e mandou matar todos os magos, feiticeiros e sábios do reino da Babilônia. O decreto foi lançado através dos guardas, e chegou aos ouvidos de Daniel. Então este cessou e falou com o rei assim: "Nabucodonosor, espere. Você pode me dar um tempo? Eu vou revelar o seu sonho e dar-te-ei a sua interpretação." O rei aceitou a proposta de Daniel, e este correu para pedir a oração de seus amigos. Daniel e seus amigos oraram a Deus e pediram por misericórdia. Então Deus revelou o mistério ao jovem em uma visão, no meio da noite. No outro dia Daniel procurou o rei com essas palavras: "O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, o podem revelar, ó rei.
mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Daniel capítulo 2, verso 30. Então Daniel descreveu o sonho de Nabucodonosor. Ele havia sonhado com uma grande estátua, a sua cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os estraçalhou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Depois de descrever o que o rei havia sonhado, Daniel contou sua interpretação: Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte, de barro de oleiro e, em parte, de ferro, será esse um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Por uma parte, o reino será forte e, por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo durará para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou, e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares, e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 2, verso 47. O rei Nabucodonosor tornou Daniel muito grande, perante o reino, lhe deu muitos presentes, e lhe tornou governador. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores da Babilônia. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente. A história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego começa quando o rei Nabucodonosor, certo dia, resolveu fazer uma estátua. Nisto, o arauto gritava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar, e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Então todos os povos, servos e soldados do reino da Babilônia, se prostraram ao soar da trombeta. Alguns astrólogos que ali se encontravam, denunciaram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, porque estes não adoram a imagem. O rei enfurecido mandou chamá-los. Os 3 jovens responderam: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versos 17 a 18.
Ao ouvir essas palavras, o rei ficou ainda mais furioso, e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou que os 3 jovens fossem lançados ao fogo. A fornalha estava tão quente, que os guardas que se aproximaram morreram. Os jovens são lançados na fornalha. Depois que os jovens foram atirados ao fogo, Nabucodonosor levantou-se abismado, e falou aos seus guardas: não foram apenas 3 os que jogamos no fogo. Como agora vejo 4 homens. E o quarto se parece com um filho de um deus. O rei se aproximou e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então os 3 saíram, e todos os príncipes, autoridades e o exército babilônico reuniu-se ao redor deles, e contemplavam maravilhados como o fogo não havia lhes causado nenhum mal. A reação de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor disse então: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus, que possa livrar como este. Bem, este é o primeiro vídeo, a história do profeta Daniel. Em breve lançaremos a parte 2.